Glória a Deus. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui em mais um Deus Fala ao Coração. Acredito que você estava ansioso aguardando esta programação e eu tenho certeza absoluta que Deus tem muito reservado para nós ao longo de toda esta noite. Eu quero pedir a você já no começo agora, para que você esteja compartilhando o link dessa programação. Envie para os seus contatos, convide seus amigos, chame seus familiares, pois é o momento de ouvir aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, amém? Eu quero convidar você para que nesse momento já façamos juntos uma oração, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre este programa, sobre Deus Fala ao Coração desta noite. Tem muita coisa de Deus reservado para todos nós aqui neste lugar, os louvores que serão entoados, a palavra que será lida, tudo, os testemunhos que estaremos ouvindo, a sua participação pelo WhatsApp, tudo será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Se você pode, ore comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, mais uma vez estamos em Tua presença, meu Pai. E nessa oportunidade, Senhor, nós agradecemos a Ti pelo rico privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui neste dia e poder, Senhor, oferecer mais um culto, ouvir a Tua voz que fala suavemente aos nossos corações. Senhor amado, pedimos a Tua bênção sobre o Teu Filho que está acompanhando a esta programação, onde quer que ele esteja, Senhor. Que a Tua bênção seja extensiva a todos, independente do local onde eles estejam. Senhor amado, permanece nos ajudando com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Ajuda o Teu Filho que vai louvar o Teu nome, que todos que estão acompanhando essa programação sejam tocados pela palavra, pelos louvores, permanece abençoando a todos nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos felizes por essa oportunidade e como já disse a você, eu quero pedir que nesse momento você registre os números que você deve estar utilizando para estar entrando em contato conosco. Tanto a nossa linha interativa, mas principalmente o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem para o 99226-6009, não é? Repetindo, usando sempre o DDD 81 e utilizando-se do número 99226-6009. E eu tenho certeza absoluta que você, ao entrar em contato conosco, nós ficaremos felizes em poder ouvir a sua mensagem do WhatsApp e também ficaremos felizes em saber que você está feliz por ter participado. Que Deus lhe ajude, que Deus nos abençoe e vamos firmes. Eu quero pedir a você também, já para nesse momento, fazermos a leitura de uma porção da palavra de Deus, não é? O nosso culto é completo, eu digo sempre que o Deus Fala ao Coração é um culto no seu lar e para nós aqui também é um culto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos seguir adorando a Deus, bendizendo o seu nome, exaltando a Ele para todo sempre. E eu quero lhe convidar para que façamos juntos a leitura da palavra do Senhor Jesus. Se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, faça uso dele agora, não é? Pegue a sua Bíblia, para que junto comigo você possa ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós vamos compartilhar nesta noite está no livro dos Salmos, de número 104. Salmos de número 104, do versículo 24 ao versículo de número 35. Ó Senhor, quão variadas são as Tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das Tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tiras a respiração. Morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o seu Senhor nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver.
Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, me permita aqui tomar o assento para que possamos meditar um pouco na leitura que nós fizemos no Evangelho do Senhor Jesus, conforme, ou melhor dizendo, no livro de Salmos, de número 104, essa leitura da Bíblia que é bastante conhecida, aonde o salmista, e este salmista vale a pena deixar os irmãos cientes, ele é anônimo, mas ele mostra aqui neste salmo a manifestação de Deus na criação e na conservação de todas as coisas. Quando nós falamos sobre a criação, e este salmo tem muito a ver com o salmo, ou melhor dizendo, com o livro do Gênesis, aonde nós encontramos ali o momento em que o Senhor esteve criando todas as coisas. Porém, queridos irmãos, quando nós falamos do Deus que esteve criando tudo, o Deus que esteve trazendo tudo à existência, a gente encontra neste cântico de louvor a Deus, esse salmista louvando ao Deus que, além de ser criador, é sustentador de toda a vida e ordem na natureza. Ou seja, ele não só criou, mas ele mantém, ele sustenta e ele conserva a ordem de tudo isso. Este salmo celebra essa majestosa e esplendorosa glória de Deus, detalhando de forma muito bela a sua criação, detalhando de forma muito maravilhosa a sua obra na criação do mundo, sobre esta perspectiva de cuidar, de zelar. Queridos, quando nós falamos deste salmo e encontramos os relatos feitos aqui, nós encontramos o salmista falando de coisas maravilhosas, não é? No início do Salmo 104, ele diz assim: Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Quem é esse que é magnificentíssimo? É o Deus Todo-Poderoso. E, queridos irmãos, a gente não vai tecer um comentário versículo a versículo, ou verso a verso, do Salmo de número 104, mas a gente percebe que a proposta do salmista aqui é mostrar essa majestade de Deus na obra da criação. E ele criou de fato todas as coisas. O salmista está nos falando aqui de toda esta obra da criação. A Bíblia, neste salmo, o escritor, ele fala de coisas tão magníficas, tão excelentes, criadas por Deus, feitas por Deus, que nos chamam a atenção. Se os irmãos lerem o verso 2, por exemplo, o salmista diz assim: este Deus, não é? Ele cobre-se de luz como de uma vestimenta, ou de uma veste. Estende os céus como cortina. O verso 3 diz assim: põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Queridos irmãos, é algo, como já disse, maravilhoso, porque ele está dizendo o seguinte: além de criar, ele utiliza-se da sua criação para demonstrar e revelar a sua grandeza e glória. Perceba que ele diz o seguinte, no versículo de número 4, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Queridos irmãos, o vento é aquele que leva a mensagem. E esse fogo abrasador estão também a serviço do Mestre. Mas eu quero adiantar um pouco para a leitura que nós fizemos. Do verso 24 ao verso de número 35, ele se propõe a revelar aqui, principalmente nos primeiros versos, a questão da criação, daquilo que está
nas profundezas das águas. Meus amados irmãos, eu não sou especialista na questão marítima, nos mares, nos oceanos, mas por curiosidade, como a maioria das pessoas, nós fomos observar qual era o lugar mais profundo dos oceanos. Tem um lugar chamado de... um lugar, na verdade, onde o sonar acusa infinito. E esse local que o sonar não consegue detectar a sua profundidade, ultrapassa os 12 quilômetros de profundidade. E a gente pode perceber que quando a gente fala desse local profundo que ultrapassa os 12 quilômetros de profundidade, a gente fica perguntando: onde será? Quem criou? Onde está? O que lá mora? O que acontece? Esse lugar, chamado pelos especialistas como o lugar mais profundo dos oceanos, é chamado de Fossa das Marianas. E a gente percebe que esse local, chamado de Fossa das Marianas, ele fica exatamente no Oceano Pacífico Ocidental. Esse local, ele fica quase como que já disse aos irmãos, em uma profundidade que não tem como alguém detectar de fato qual é o seu limite. Mas a gente percebe na Bíblia que, claro que como não tem como nós detectarmos o local mais fundo, onde ele está, a Fossa das Marianas é uma descoberta humana, mas que ainda assim impôs limites à ciência, ao conhecimento do homem. O que é que queremos dizer com isso? Isaías, quando escreveu o seu livro, no capítulo de número 40, Isaías disse que o Senhor colocou o seu punho dentro das águas e ele conseguiu encontrar o lugar mais fundo dos oceanos. E como já disse a você, eu não estou dando medidas a Deus porque Ele é imensurável, imensurável. Mas dizem que o lugar passa facilmente dos 12 quilômetros de profundidade. É incalculável o tamanho de Deus. Mas Isaías disse que Ele colocou o seu punho, fechou as mãos e mediu com o seu punho o lugar mais fundo das águas. Este Deus tão grande, imensurável, incalculável, de dimensões inexistentes. Não existe dimensões que possam calcular o tamanho de Deus. Toda a sua criação é de igual modo maravilhosa. O ser humano, por exemplo, que é a obra-prima da criação do Senhor nosso Deus, é algo extremamente maravilhoso, que nos faz ficar, no mínimo, atônitos, curiosos de querer saber mais. E aí eu volto com você para o Salmo 104, e eu encontro lá no Salmo 104, o verso 24, o salmista dizendo: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Deus, com a sua majestade, Ele criou todas as coisas. Com o seu poder, trouxe todas as coisas à existência. E não trouxe as coisas à existência de forma aleatória. Ele trouxe as coisas à existência, tudo no seu devido lugar, mostrando que Ele, além de criar, está responsável por aquilo que Ele criou. E quando a gente fala que Ele cuida, cria, mantém,
eu fico observando que o salmista, nesse Salmo 104, versículo 25, ele disse assim, ainda no versículo 24, ele disse assim: toda a terra está cheia das tuas riquezas. Eu quero convidar você para que nesse momento olhe para a pessoa que está ao seu lado, se é que tem alguém ao seu lado. Se não tiver ninguém ao seu lado, e você puder sentir o vento que está entrando pela janela do seu quarto, ou pelo ambiente que você está. Se você pode, vá na janela agora e olhe para o céu. Saia em algum espaço aberto e perceba quão grande é o nosso Deus. Porque toda a terra está cheia das riquezas de Deus. Se nós olharmos para o céu, veremos as estrelas criadas por Ele, e Ele chama a todas pelo nome. Se continuarmos a olhar para o céu, dizem os estudiosos que há mais estrelas no céu do que areias no mar. São mais de 9 bilhões de constelações. Segundo estudiosos, dizem que tudo isso existe no universo. E o mais interessante, me permita a falta talvez de um conhecimento aprofundado de astros, mas eu não consigo enxergar nada que exista, nenhuma estaca, nenhum cordão, nenhum cabo de aço sustentando nenhuma estrela, nenhum astro lá no céu, no universo. Mas eu tenho uma explicação razoável para isso. O que é que sustenta tudo isso lá e nada disso cai? As estrelas não caem. Tudo mantém-se no seu devido lugar. A única explicação para isso é a seguinte: o Criador de todas as coisas mantém tudo no seu devido lugar. E tudo obedece ao seu comando lá onde Ele as criou. E aí o salmista diz assim, a gente sai do céu, do vento, não é? Porque ele começa o salmo falando sobre o vento que obedece ao seu comando, das nuvens que servem como carros para o Senhor. Aí ele começa o versículo de número 25. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem os seres inumeráveis. Me permita a franqueza, a sinceridade, por mais estudos que ocorram neste sentido, nem todos os animais que existem nas profundezas das águas estão catalogados, estão registrados. Tem muitas coisas ali que os homens não conseguiram registrar ainda. E ele diz assim, tudo está lá, se movem os seres inumeráveis, animais pequenos, quase que imperceptíveis, e os gigantescos, grandiosos, animais de mais de 10 toneladas, 20 toneladas, estão lá, pesados. Aí ele diz assim, ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. O detalhe mostrado pelo salmista é o seguinte: o Senhor criou esse vasto mar, esta imensidão do mar, para que lá os animais transitem com folga, andem com folga. Todos esperam de ti que eles dê o seu sustento em tempo oportuno. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite para dizer a você que está acompanhando Deus Fala ao Coração que Deus criou todas as coisas, isso é inquestionável. Por mais que alguém busque dizer o contrário, dá mais trabalho provar que Deus não fez do que aceitar que Ele fez. Para você provar que Ele não fez, a manobra é mirabolante. Para você acreditar e aceitar que Ele fez, é só ler a Bíblia, que é a palavra. Este livro que existe há muito tempo e que é a palavra de Deus.
Todos os registros necessários estão aqui, inclusive da criação. Como foram criados e por quem foi criado. E aí eu chamo a sua atenção para o seguinte: você que acompanha esta programação neste dia, talvez você esteja vivendo alguma situação complicada para a sua vida. Talvez você esteja vivendo alguma situação difícil para a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento em que você talvez não quisesse estar vivendo agora. E por causa dessa situação que se estabelece ao seu redor, você diz assim: Deus não está nem aí para mim. Deus não quer nem saber quem eu sou. Eu não interesso para Deus. Deus não se interessa por minha vida. Eu preciso, com muita humildade, discordar de você. Se Deus não se importasse por você, você não estaria aí. Se Deus não tivesse interesse na sua vida, você não estaria aí. Se você não fosse importante para Ele, você não estaria aí. Se você não tivesse valor para Ele, você não estaria aí. O problema é que a desconstrução do ser humano nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas, ela vem sendo veemente. O ser humano detrata-se, o ser humano traz sobre si maledicência. É comum você ver as apresentações onde o ser humano às vezes é reduzido a coisas insignificantes. Os homens não se respeitam mais. O gênero humano, o ser humano, está cada vez mais desrespeitoso uns para com os outros, contrariando os princípios da palavra de Deus, porque lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aquela carta enquanto estava preso, ele disse assim: considerem-se os outros superiores a si mesmo. Mas hoje nós não podemos ver que isso está acontecendo. Não acontece isso na verdade, porque na verdade as pessoas estão fazendo o contrário. É cada um querendo ser melhor do que o outro, e para ser melhor do que o outro, às vezes ferem com palavras, às vezes ferem com ações, às vezes ferem com comportamentos, às vezes ferem com olhares, às vezes são pessoas que tratam as coisas sem seriedade, e isso traz sobre aquele que recebe esses maus tratos, às vezes, um sentimento de inferioridade. Mas eu preciso dizer a você nesta noite: existe um Deus no céu que é maior do que os seus detratores, que Ele me traz aqui nesse dia para dizer a você: eu estou interessado na sua vida, eu tenho interesse na conservação da sua vida, eu tenho interesse na conservação da sua história, eu tenho interesse na conservação de tudo que lhe cerca. Ainda que você se julgue insignificante, ainda que você se julgue uma pessoa desvalorizada, não permita que esse sentimento invada o seu coração e encontre abrigo de forma alguma. Neutralize esse pensamento, coloque ele para fora. Se Ele cuida das aves dos céus, por que não vai cuidar de você? Veja o que diz o Salmo 104 e o verso 14. O salmista diz o seguinte: Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Ele está dizendo o seguinte: do mesmo jeito que Deus cuida das aves dos céus, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Sempre que tenho uma oportunidade, eu dou uma caminhada em um parque lá perto da minha casa. E esses dias eu estava observando que uma ave, um passarinho, eu não consigo identificar muito bem, uma ave, um pássaro, ele estava voando, né? De forma natural. E de repente ele sai do seu voo nas alturas e desce. E no meio do gramado que estava ali naquele parque, ele vai lá entre uma folha de mato e outra,
e consegue buscar o alimento que ele precisa com o seu biquinho. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: quem foi que disse àquele pássaro que ali tinha alimento para ele e era exatamente o alimento que ele precisava? Só tem uma explicação. O Criador dele falou para ele que ali tem exatamente o alimento que ele precisa. O salmista disse: ele faz crescer a erva para os animais. Nós que moramos aqui no Nordeste, tem um período aqui de seca muito forte. E às vezes a gente passa pelas cidades sertanejas e vemos que o mato seca. Mas à medida que este mato seca e alguns animais ficam temporariamente à mercê, há uma provisão de uma outra fonte de alimento para aquele animal em um outro lugar. O que é que eu quero dizer com isso? É que o cuidado de Deus está explícito nos mínimos detalhes. Está revelado nos mínimos detalhes. A gente precisa crer nisso. Você que está me acompanhando neste dia, me permita ser mais contundente nessa fala. Talvez você tenha escutado algumas coisas que tenham tirado você do eixo. E você já tenha até dito: irmão, eu não consigo mais acreditar que para mim há uma possibilidade, uma melhora, um resgate, coisa do tipo. Não consigo mais acreditar nisso. Por que você não consegue? Qual é a razão? Qual é o motivo? O que te faz pensar nisso? Qual é a razão? Qual é o motivo? Se você só está vivo porque Deus cuida de você. Você só está de pé porque Ele cuida da sua vida. Você só está mantido aí porque Ele tem um zelo especial pela sua alma. Todos esperam de ti que eles dêem o sustento em tempo oportuno. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eles ficam aguardando a hora da refeição. Eles ficam aguardando. Isso é criação e manutenção daquilo que foi criado. Por exemplo, eu como pai de 3 maravilhosas filhas que Deus me deu, eu tenho a obrigação de trazer o sustento para as minhas filhas. Elas não querem saber. Na hora da comida, eu tenho que estar lá com a comida do café da manhã, o lanche, almoço, lanche, janta e dorme. As 3 refeições, elas são essenciais. O salmista disse aqui o seguinte: eles ficam esperando do Senhor, na hora certa, a comida para o sustento. Eles ficam esperando do Senhor a hora certa que o Senhor vá lá e diga: coma, se alimente. O verso 28 diz assim: dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Criador, mantenedor, organizador, sustentador. Ele é aquele que, além de criar, ele também provê. Uma parte significativa deste salmo descreve como Deus provê todas as coisas para as suas criaturas. Ele faz as nascentes jorrarem água para saciar a sede dos animais. Ele faz crescer a erva para que o gado se alimente. Ele dá o sustento para o homem. Ele dá o sol para que as estações cumpram seu percurso e haja assim o alimento devido para cada um deles. Ele diz assim: enquanto é dia,
enquanto há momento, o Senhor está cuidando para que o homem tenha o seu alimento. E os animais da noite? Tem alimento do mesmo jeito. No versículo número 21 do Salmo 104, ele diz assim: os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Quando o sol se nasce, eles saem dos seus covis. Quando o sol se esconde, eles voltam para lá. Robustos, bem alimentados, porque o Senhor esteve provendo para eles. A gente precisa entender que tudo que Deus criou são coisas incontáveis. Mas essas coisas incontáveis são criadas e mantidas por Ele. Nós encontramos ainda, meus amados irmãos, a dependência, ou pelo menos é isso que precisamos afixar no nosso coração nesta noite. O que, irmão Rafael? Eu sou dependente de Deus. Você é dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Sem Ele não existimos, não somos, não temos, não chegaremos a lugar algum. Sem Ele nada a gente consegue ter, porque Ele é quem cuida de nós. Ele é quem vela por cada um de nós. Ele é quem nos sustenta, é dele que vem o alimento. E a gente precisa demonstrar essa dependência de Deus. Depender de Deus, o salmista enfatiza que todos nós, como seres humanos, seres vivos, dependemos da provisão de Deus para que nosso alimento chegue até nós, porque Ele é a nossa própria existência. Ele é quem garante o nosso sustento. Se Deus se esconder de nós ou retirar o nosso fôlego, a gente se acaba. Deixamos de existir. Mas enquanto Deus envia o sustento, o alimento, todos nós temos a nossa vida mantida. Quando nós temos este Deus que cuida, esse Deus que zela, esse Deus que sustenta, eu preciso concluir essa reflexão deste dia, dizendo ao meu amado irmão que está acompanhando essa programação, que não existe nada neste mundo que possa ofuscar o valor que você tem para Deus. Não existe nada que possa tirar a raridade que você é, o valor que você tem. Tem um hino que diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se as pessoas ao seu redor não notaram. Deus conhece o seu valor, Ele sabe quem você é. Você é algo extremamente valioso para Deus, porque Deus está preocupado com a sua manutenção, com o seu sustento. Deus está preocupado para que você não esqueça dEle em hipótese alguma. Deus está querendo que você entenda que Ele é o mantenedor da sua vida. Eu concluo esta reflexão nesta noite, dizendo a você, meu amado irmão, que você não pode entrar pelo caminho da falta de esperança, que você não pode entrar pelo caminho da falta de fé, que você não pode trilhar o caminho da incredulidade, desacreditando naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não, de forma nenhuma. Mantenha-se firme. Deus tem algo poderoso para você. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo excelente para você. Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida e permanecerá fazendo. Olhe para todo esse universo criado, para os seres criados. O salmista disse: os seres que vivem nas profundezas das águas são incontáveis. O Senhor criou tudo para que todos vivessem bem lá. O caminho do grande Leviatã, para os navios transitarem de um lado para o outro. O Senhor trouxe à existência todas as coisas. Ele disse antes: o Senhor trouxe alimento para a ave do céu, para os animais do campo, para o homem que trabalha. Em outras palavras, o salmista está dizendo: dependam de Deus e desfrutem do cuidado dEle. Então desfrute do cuidado do Senhor Jesus.
Desfrute da grandiosa generosidade de Deus para a sua vida. Desfrute disso, viva isso, seja aquilo que Deus lhe criou para ser. Represente Deus onde você estiver. Eu quero nesse momento dizer a você que não saia daí. Fique ligado na programação. Nós vamos para o segundo bloco e você não pode perder o que ainda tem reservado para você. Ainda, ao longo desse programa de hoje, teremos testemunhos, ouviremos a sua mensagem de WhatsApp que você está mandando para nós e agora você vai ouvir uma bela canção entoada ao nosso Deus. E enquanto essa canção está sendo entoada, está sendo louvada, o servo do Senhor vai estar cantando ao Senhor Jesus, você tem a oportunidade de refletir e sair desse buraco infinito que você quer se lançar e entender que o Senhor está olhando para você e tem um projeto muito grande na sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aleluia. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos de volta com mais um momento de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que acontece ao nosso respeito e Ele cuida de cada um de nós, não é? Ele sabe, Ele escuta o nosso gemido e Ele vê exatamente aquilo que estão fazendo conosco. Seja louvado este Deus, que não perde nada nem ninguém de vista. Um Deus que cuida ainda quando estamos no ventre. O Deus que vela por nós ainda quando estamos em formação. Queridos irmãos, nós vamos ouvir agora um testemunho maravilhoso de uma serva de Deus chamada Irmã Midian Silva, lá da cidade de Araçoiaba. Eu quero pedir a você que nesse momento você dê uma pausazinha aí nas suas atividades e você escute esse testemunho. E veja quão poderoso é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Nós estivemos lendo a leitura nessa noite que mostra esse Deus tão grande que se preocupa com seres humanos tão pequenos, com seres tão pequenos como somos nós. Então, escuta esse testemunho e você será edificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Salve a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor. Eu estou aqui nesse momento para agradecer ao Senhor, contando um milagre que Ele fez em minha vida, na vida da minha filha. Quando eu estava com 6 meses já de gestação, acompanhando, fazendo o pré-natal da minha filha normalmente, fizemos um dia de pré-natal, uma consulta de rotina, vimos que o coração da minha filha não estava batendo como deveria. Os batimentos cardíacos da minha filha estavam com uma arritmia, onde na ecocardiografia ele foi confirmado. E a gente, a partir dali, veio um momento de busca por exames, sempre fazendo exames para verificar como que estava o coração da minha filha. E aquela arritmia levou a um derrame no pericárdio, onde foi agravando a situação. Tudo indicava que minha filha seria uma criança, um bebê prematuro, onde os médicos também pensavam, onde os médicos falavam e me prepararam para isso, tomando as medicações necessárias na emergência para que nascesse prematuro. Mas o Senhor, aquele que faz aquilo que não podemos fazer, que age onde os médicos não podem fazer, Ele agiu. O coração da minha filha voltou a bater normalmente. Aquele coágulo que era o derrame, ele voltou, cessou, e não houve mais necessidade de interromper a gestação. Aquele coágulo, ele remiu, foi absorvido pelo coração, ainda lendo quando a médica disse isso. E depois de um tempo, seguimos a gestação normal e já estávamos ali com 8 meses. Já não era mais um bebê prematuro. E já no final da gestação, nas últimas ultrações, porque eu fazia ultrações a cada 20 dias, a médica disse que tinha possibilidade de ter síndrome de Down. E aquela notícia não foi fácil, porque naquele momento, irmãos, a gente não podia mais fazer muita coisa para reverter aquele quadro. Síndrome de Down, os irmãos sabem que é uma doença genética. Não é algo que pode com a cirurgia reverter. E podíamos fazer uma cirurgia para confirmar ou não aquela doença. Mas decidimos por continuar a gestação e quando a gente chegou, às 40 semanas foi quando minha filha realmente, foi quando minha filha nasceu, que eu pude confirmar se realmente ela estava com síndrome de Down ou não.
E a gente vê o cuidado do Senhor em tudo. Nesse processo todo que passamos, o Senhor ele nos provou de várias formas. Na área financeira, o Senhor provou, mas também deu escape, porque os exames não eram cobertos pelo plano, e ali tudo particular, muito caro, não era em todo lugar que faziam, eram exames muito específicos, mas o Senhor ele proveu. E também nos provou na área da saúde, mas o Senhor também chegou com socorro para as nossas vidas. O nosso Deus, a quem servimos, é aquele que pode fazer o que os médicos muitas vezes dizem que não há solução. É aquele que transforma vidas, aquele que restaura, e é confiando nele que encontramos segurança. Então confie no Senhor. O Senhor ele pode fazer muito mais do que você espera, do que você pensa. O Senhor ele é poderoso para fazer. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Louvado seja Deus. Você percebeu o grandioso Deus cuidando da pessoa ainda no ventre? A serva do Senhor relatou as dificuldades que o seu bebê encontrou enquanto estava no ventre da mãe. E você pode perceber que ela foi inevitável esconder a apreensão, a preocupação. Mas ao passo que essa apreensão queria sobressair, a confiança em Deus estava sempre em evidência. Deus estava cuidando do seu bebê ainda no ventre. Deus estava cuidando da sua criança ainda quando estava sendo formada. O coraçãozinho precisando ser melhorado, Jeová foi lá e regulou. A formaçãozinha óssea, Jeová foi lá e completou o que faltava. Eu me lembro agora de um testemunho que eu vou contar para você, muito parecido com esse dessa serva de Deus. Eu, como você já sabe, eu já falei aqui no bloco anterior, eu sou pai de 3 meninas. E uma das minhas meninas, não é? A mais nova, Cecília, quando a minha esposa estava grávida dela, eu acho que eu já contei isso aqui, não sei se eu já contei, mas se eu já contei, eu vou contar novamente. Ela, quando estava grávida dela, em uma das ultrassons que ela foi fazer, a médica que estava fazendo o procedimento, ela percebeu que na cabeça da minha filha tinha um espaçozinho vago. Era um coágulozinho, um espaçozinho de água, não é? Um espaçozinho. Ela deu um nome científico, técnico, que eu não me lembro agora. E quando ela disse, mãe, pai, venha cá, eu quero dizer a vocês que a criança de vocês tem um probleminha aqui, mas esse probleminha aqui é o seguinte, a gente vai deixar, não tem como fazer nada agora, e quando ela nascer, se persistir, quando ela nascer, a gente faz uma cirurgia, retira, explicou, e a gente ficou, no momento a gente ficou preocupado, né? Nenhum pai quer ouvir a notícia, por mais simples que ela seja passada pelo emissor, aquele que recebe, que não tem experiência, que somos nós, sempre ficamos apreensivos. Então ela, que estava vendo a situação, talvez para ela fosse algo normal, mas para nós não era. E aí eu recebi a notícia, mas mantive a calma. Minha esposa ficou um pouco mais apreensiva, que é normal da mulher. A mulher é muito emoção, não é? E eu me apeguei à fase, ou a parte da fala em que a médica disse assim, isso pode aparecer até o completar dos 9 meses. Se não desaparecer, a gente vai procurar um outro meio para resolver. Tudo bem. E eu fiquei por ali. E minha esposa preocupada, e toda a ultrassom que a gente fazia, o probleminha estava lá na cabeça da minha filha, ia aumentando, às vezes crescia, ficou um pouquinho grande. E um certo dia eu estava em casa e resolvi orar, né? Por esta causa especificamente, e disse assim a Deus, Deus, olhe, as minhas filhas são tuas, não é? Todas 3. E essa que é a última que está sendo gerada agora, ela também é tua, Senhor. Faz nela a sua vontade, a tua vontade. E nós ficamos. Isso foi descoberto logo nos primeiros meses de gestação, e aí passou a apreensão, aquele sentimento, toda a ultrassom que se fazia, a minha esposa ficava na expectativa de que aquele probleminha desaparecesse. Até que próximo aos 9 meses, ela fez a última ultrassom e a gente preocupado, a minha esposa preocupada, não dissemos nada a ninguém, a gente não disse nada nem a minha mãe, nem a minha sogra, nem as pessoas que estavam ali no nosso convívio, a gente ficou pra gente. Eu e ela somente seguramos esse problema, né? Esse aparente problema. E a gente segurou.
E quando foi na última ultrassom que a médica fez, na penúltima ultrassom que ela fez, eu entrei meio sem querer demonstrar para minha esposa, mas entrei para ver e estava lá um pouquinho maior aquilo que ela chamou, não me lembro o nome técnico agora do problema, mas era como se fosse um coágulozinho de água na cabeça, um negocinho assim. E aí a gente ficou. Quando foi na última ultrassom, que a gente entrou na sala, e a mesma médica que tinha visto e feito a ultrassom, que havia detectado o problema, ela agora estaria encerrando o ciclo das ultrassons para saber se o problema persistia ou não. E ela começou a passar por ali e tal, e ela, quando subiu para ver a cabeça da minha bebê e passar a máquina lá para saber como é que estava, o probleminha que ela dizia que talvez pudesse desaparecer até o final da gestação, não estava mais lá. Não estava mais. A criança havia sido liberta daquele mal, né, daquele problema ali. Que para a médica, como já disse, por ser experiente, fosse algo fácil de se lidar, mas para nós era algo que tirava no mínimo o sossego. Mas o Senhor foi lá e resolveu, porque Ele percebeu que nós estávamos dependentes dEle naquela situação, como sempre fomos. Mas naquela em especial, porque era algo que fugia. A criança não estava fora do ventre materno para que nós pudéssemos fazer um tratamento, buscar um tratamento, correr atrás do tratamento. Estava lá dentro, ninguém podia fazer nada enquanto estava ali. Mas Deus é aquele que disse assim a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e as nações te dei por profeta. É o mesmo Deus que disse assim, através do salmista: os meus ossos ainda estavam informes quando o Senhor me trouxe à existência. E é este mesmo Deus que nós vamos adorá-lo. Amém? Vamos ouvir mais 2 louvores entoados a Deus e depois estaremos dando continuidade, lendo e ouvindo, na verdade, a sua mensagem de WhatsApp. Glória a Deus. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas ao união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo é preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. E se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Aleluia. O meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu
Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Glória ao nome de Jesus. Ouça a voz de Deus falando contigo nesta hora. Aleluia. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Ei, não fique assim. Solidão não vai trazer a solução pro teu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no teu lugar. Acredita, Ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita que existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, lhe abraçar e acalmar o teu coração. Do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Que desceu nesta terra através do seu Filho, aleluia, em morte de cruz, para morrer por mim e por
por você que está nos assistindo nesta hora. Aleluia! Ele te ama, Ele te conhece, Ele sonda o teu coração. Aleluia! E Ele te abraça nesta hora com muito amor, como o amor que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o teu coração. Ele vai te levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Aleluia! Oh, Ele sofreu, Ele morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Queridos irmãos, estivemos ouvindo 2 belos hinos, não é? E a gente sabe que há uma necessidade de representarmos bem o Senhor onde nós estivermos. Essa canção que diz assim: Senhor, eu quero brilhar por Ti quando tudo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te escutar ou Te enxergar, Te ver. Mesmo sem palavras, eu preciso falar do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. A outra canção diz assim: acredita nesse amor maior que sofreu até morrer para me salvar e para te salvar. Então, queridos, você nesta noite está sendo impactado por essas canções que, no mínimo, lhe levam à reflexão, no mínimo, lhe convidam a refletir, no mínimo, lhe convidam para estar no centro da vontade de Deus, vivenciando aquilo que Ele quer para cada um de nós. Nós vamos agora ler as nossas mensagens, ouvir, na verdade, os nossos amados irmãos que estão participando conosco através do WhatsApp. Você que não mandou a sua mensagem ainda, mande para o 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. E vamos começar ouvindo a mensagem da nossa irmã Rosângela, de Guabiraba, aqui no Recife. Pai do Senhor, irmão. Meu nome é Rosângela, sou aqui de Guabiraba. Gostaria de pedir oração, sabe todas as coisas. E, se possível, me mande uma mensagem, uma palavra da parte de Deus. Desde já agradeço. Fique na paz. Amém. Para nossa amada irmã Rosângela de Guabiraba, eu quero deixar uma gotinha de orvalho, um versículo para a serva de Deus, que está aqui no livro dos Salmos, de número 37, e o verso de número 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Queridos, ainda vamos ouvir a nossa amada irmã Rosilda Monteiro. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém, Jesus. Sim, eu preciso muito de oração pela minha saúde, pela minha família. Também peço que ore pela minha mãe que está com Alzheimer. Sou uma ouvinte da Rádio Brasil, tanto escuto no rádio, como agora também estou na Rede Brasil da televisão. É uma bênção. Eu agradeço muito por eu ter descoberto esse canal da Rede Brasil. Amei. Eu sempre gostei, sempre amei a Rede Brasil. Meu nome é Rosilda Monteiro. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Rosilda. É uma bênção sempre poder compartilhar
esta programação com a senhora e com muitos outros irmãos, não é? Saudação a todos os servos de Deus que acompanham a programação, tanto aqui no estado como fora do estado de Pernambuco também. Nós temos nossos irmãos que acompanham em São Paulo, Bahia Formosa, nós temos nossos irmãos no Mato Grosso do Sul, nós temos nossos amados irmãos do Rio de Janeiro. São muitos que acompanham a programação, que mandam mensagens. Deus abençoe a vocês poderosamente. E vamos seguir ouvindo os nossos amados irmãos que estão interagindo conosco. E nessa oportunidade, a nossa irmã Dayana, de Jaboatão dos Guararapes. Pai do Senhor, irmão. Amém. Eu me chamo Dayana, aqui de Jaboatão, lote 16:2. Eu estou agradecendo ao Senhor, pois Jesus ele foi verdadeiramente na minha vida. Eu sou nova convertida, me converti no dia 21 de maio. E quando foi no dia 3 de junho, Deus ele me renovou. E quando foi no dia 4, Deus ele confirmou. E eu estou muito grata com o meu Deus pelo que ele está fazendo por mim, né, irmão? E eu peço oração para Deus ele entrar com providência no meu lar, para Deus ele estar salvando meu esposo, que ele não é crente. E eu peço que os irmãos orem por mim, porque não é fácil, né, ser a coluna da casa. Mas eu estou aqui firme e forte, esperando na promessa do Senhor. Amém. Fique na paz. Deus abençoe a senhora, irmã Dayana, todos os irmãos aí em lote 16, em Jaboatão dos Guararapes. Né? Deus abençoe todos os servos de Deus aí em Jaboatão, em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais um. Agora o nosso amado irmão Moabe, em Cajueiro Seco, Jaboatão. A paz do Senhor, me chamo Moabe. Sou filho da irmã Dejanira, conhecida como Irmã Rainha, dirigente de ciclo de oração, jubilada, na área 33. A mesma se encontra internada no Hospital Tricentenário, necessitando das vossas orações. Eu peço que os irmãos nos ajudem em oração, para que Deus renove sua saúde, renove suas forças, e continue ajudando e cuidando da irmã Rainha. Assim eu venho lhe pedir, ore conosco. Amém. Amém. Deus abençoe o senhor, irmão Moabe. Vamos orar pelo senhor, pelo seu pedido, para que Deus atenda a sua necessidade. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Oremos para que a sua vontade seja feita na vida de toda a sua família. E vamos orar pelo seu pedido aí, pela nossa amada irmã, que o senhor está citando, a nossa irmã Rainha. Amém? Queridos irmãos, nós temos ainda a nossa irmã Eliane Maria, do Morro da Conceição, aqui no Recife. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Eliane Maria, moro aqui no Morro da Conceição. Peço oração pelos meus filhos, Cristiano Cardoso, Daniel Carim, Tatiana da Silva e minha neta Caone Vitória. Para Deus dar vitória a ela nas provas. Amém. Vamos orar, não é? É interessante porque esse período, né, de finalização de semestre, geralmente estão as preocupações aí com fechamento de nota. Essa preocupação da nossa amada irmã Eliane é uma preocupação pertinente, porque apesar da flexibilização com relação à nota, à unidade, né, a coisa que era mais da minha época, lá nos anos 90, que tinha essa necessidade do registro, né? De passar na primeira, segunda, terceira e quarta unidade, respectivamente, para não entrar na famosa recuperação, coisa que me parece que agora está extinta da lei, aí, né, dos ensinos do governo, né? Hoje não tem mais essa preocupação. Na verdade, a gente se preocupa muito com os estudos dos nossos jovens, com os ensinos, a forma como isso é tratado, esse modelo dos jovens e adolescentes precisarem passar todo dia dentro de uma escola. Então, vamos orar para que Deus ajude a eles, para que eles consigam aí absorver o ensino e aí prosseguirem intactos dessa jornada até chegar ao céu e agradar ao Senhor. Amém? Vamos seguir ouvindo os nossos amados irmãos. Agora a nossa amada irmã Severina da Conceição, lá em Camaragibe, no bairro de Arieiro. Senhor, irmão. Amém. Meu nome é Severina José da Conceição. Moro em Camaragibe, no Arieiro. Eu estou precisando de uma oração do irmão, para eu vou me operar e vocês vão orar por mim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela senhora, irmã Severina,
e Deus irá conduzir a mão dos médicos para que a sua operação, a sua cirurgia seja um sucesso e o nome do Senhor seja glorificado nesse procedimento, amém? E para você que não mandou a sua mensagem ainda, está na sua tela aí o 99226-6009, sempre usando o DDD 81, tá certo? Não use outro DDD porque você não vai conseguir, então bote lá 81 99226-6009. Amém? Vamos ouvir mais uma mensagem. A nossa amada irmã Rosa, lá no Caçote, aqui no Recife, né? A paz do Senhor, irmãos. Sou a irmã Rosa de Chico Mendes, da área 8. Estou aqui passando para pedir oração pelo meu neto Vicente, que está com uma tosse seca dessa virose, né? Para que Deus venha repreender em nome de Jesus. Sou grata pelas orações de vocês, irmãos. Amém, irmã Rosa. Deus abençoe a senhora e a todos os nossos amados irmãos aí em Chico Mendes. Amém. Deus abençoe os servos de Deus, o evangelista Micharle e a todos os amados irmãos aí no bairro de Areias. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O nosso amado irmão Manuel Meira, lá em Bom Conselho, Pernambuco. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Manuel Meira Ferreira, sou aqui de Pernambuco, Bom Conselho, Pernambuco. Estou passando para pedir oração pela minha família, Marleide, Samuel, Maíra, Cristiane. E a todos eu agradeço minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o Senhor Manuel Meira, todos os irmãos aí em Bom Conselho, não é? A gente sabe que a audiência, ela vai além do que a gente imagina. Os servos de Deus estão aí acompanhando a programação. Deus abençoe a todos poderosamente. Temos mais uma, a nossa amada irmã Luciene Maria, de Ponte dos Carvalhos. A paz do Senhor. Meu nome é Luciene Maria, moro aqui em Ponte dos Carvalhos. Me sinto muito angustiada, muito tribulação. Descobri agora que eu estou com a diabetes muito grande, a glicose muito alta. Só peço uma oração e um milagre, que vocês venham orar por mim, que Deus venha fazer um milagre. E outras coisas que eu venho passando. Só peço a oração, que vocês orem por mim. Amém. Deus abençoe a Luciene Maria, aí da terrinha, não é? Deus abençoe meus amados irmãos em Ponte dos Carvalhos. É o bairro que a gente mora, não é? Então Deus abençoe os amados irmãos aí, todos os servos de Deus, vizinhos, não é? A gente tem um vizinho aí, conhecido como Pãozeiro, não é? Ele não perde uma programação da Rede Brasil. Deus abençoe a ele, a sua família, não é? Todos os meus vizinhos, vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E, meus amados irmãos, o último WhatsApp que nós vamos ouvir nesta noite, não é? Devido à exiguidade do tempo, não temos mais como dar continuidade ouvindo os seus áudios, mas você que mandou a sua mensagem que eu não li aqui, ela será lida em outra oportunidade, tá certo? Mas continue mandando mesmo assim, 99226-6009. E nós vamos ouvir agora a nossa irmã Simone, aqui no Curado 2, em Jaboatão. Amém, Pai Senhor. Amém. Boa tarde. Eu sou a irmã Simone, sou da área 39, Curado 2, e eu desejo tudo de bom para os servos do Senhor, as servas que o acompanham sempre. Deus fala aos corações. Eu peço a ajuda dos irmãos, das irmãs, que me apresentem sempre nas suas orações. Eu e minha família. Eu preciso. Amém. Necessito das orações dos irmãs e os irmãos. Amém. Pai Senhor, que Deus recompense com bênção do céu, bênçãos espirituais e saúde, né? Em nome de Jesus. Que Deus é a nossa força. Fiquem na paz. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, estivemos ouvindo os servos de Deus que estiveram participando conosco no nosso WhatsApp, né? Mandaram a sua mensagem
nós estivemos aqui ouvindo os servos do Senhor. Vamos orar por cada um de vocês para que vocês recebam de Deus exatamente aquilo que vocês estão precisando. Nós vamos orar nesse momento, apresentando ao Senhor todos os pedidos que foram feitos, pedindo a Deus a bênção sobre todos vocês que fizeram os seus jogos, as suas petições, e cremos que o Senhor estará com a sua mão estendida sobre cada um. Cada um terá aquilo que está precisando da parte de Deus. Amém? Eu quero lhe convidar para orar e apresentar a Deus todos os pedidos que foram feitos aqui em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez estamos em Tua presença, Pai, te louvamos, ó Deus. Te bendizemos por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, de poder louvar, exaltar, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Senhor amado, nós estivemos ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, estivemos ouvindo o testemunho que a Tua filha esteve contando para aumento da nossa fé e podemos ouvir agora também, Senhor, os Teus filhos que compartilharam as suas necessidades conosco através da mensagem de WhatsApp. Senhor amado, nós não temos como socorrer a cada um de forma pessoal, individual. Nós não temos como ir onde eles estão e atendê-los em suas necessidades de forma específica. Mas nós estamos diante de um Deus que conhece a todos e sabe exatamente quais são as necessidades. Diante de um Deus como esse, diante de um Deus poderoso como esse, diante de um Deus magnífico como esse, que conhece todas as nossas necessidades e sabe de tudo quanto nós precisamos, nós não podemos nos calar, nós não podemos, ó Deus, ficar calados, porque temos visto o Teu cuidado. Mas também, Senhor amado, nós estamos aqui para rogar e pedir a continuação do Teu zelo sobre cada um de nós. Continua abençoando, meu Senhor, os Teus filhos que com alegria, Senhor, estão acompanhando a programação. Mas eu retorno à oração anterior pedindo o Teu cuidado contínuo sobre os Teus servos que fizeram as suas petições. Muitos deles, ó Deus, com as suas necessidades à flor da pele. Muitos deles, ó Pai, fazendo o pedido porque vão para a mesa de cirurgia ou um parente já está sendo cirurgiado ou precisa de uma intervenção na saúde. Muitos deles, ó Deus, rogando por problemas que surgiram recentemente e que nós não temos como controlar, não sabemos quais são as necessidades, nem temos como ir lá. Mas Tu és onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece a tudo, Senhor, e sabe exatamente do que eles precisam. E entendendo que Tu és o Deus que atende o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso gemido, eu Te clamo nesse momento, Pai. Socorre os Teus filhos, atende os Teus servos, façam que eles sintam o Teu cuidado derramado sobre a sua vida. Atende o gemido, o clamor, a oração de cada um que foi feito. Vá visitar a cada um dos Teus filhos nas localidades em que eles pediram, Senhor. Os Teus servos que pedem, tantos que estão aqui no Recife, os que estão em Jaboatão, o Teu filho que está em Bom Conselho, ó Pai amado, a Tua filha lá em Ponte dos Carvalhos, que o Senhor abençoe a todos e atenda a cada um em suas necessidades. É o que eu Te peço, meu Pai. É a bênção que eu rogo a Ti nesta noite sobre todos nós. Os Teus filhos que acompanham a programação e nós que estamos aqui. Senhor eterno e poderoso, abençoe a cada um de nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todos dizem amém. Ouça a voz de Deus nessa noite. Teu coração já fraco e cansado de duras emoções, tem chegado só notícia de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz do fim do túnel.
mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Ele está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é, no silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar, no silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Aleluia! O silêncio de Deus às vezes incomoda, mas Ele está trabalhando ao teu favor nesta noite. Aleluia, glória ao nome de Jesus. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Ele está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é, no silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar, no silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é, no silêncio Ele vai agir. No silêncio o teu pranto vai cessar. Aleluia. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar.